Eu sou Ingrid, eu tenho 28 anos. Eu sou de Salvador, Bahia, né? Sou nascida e criada em Salvador. Lá eu sou membro da Igreja Batista Regular da Pituba. Eu sou médica de profissão e há 2 anos eu me mudei de Salvador para São Paulo para fazer a minha especialização. E aí tem 2 anos que eu estou aqui. Aqui eu sou membro, eu tenho o privilégio de ter 2 igrejas. Aqui eu sou membro da Igreja Batista Fonte de Sicá. E, paralelo, né, à minha profissão como médica, eu tenho um ministério voltado para mulheres. Aqui no Instagram a gente tem uma página, que é o Fé para o Dia a Dia. Tem alguns vídeos no YouTube também. Além da participação, assim, né, em algumas conferências, eventos, a gente tem a oportunidade de estar junto com as irmãs compartilhando da palavra. A ideia é pensar, né, sobre como Deus está presente no nosso cotidiano, né, como mulheres. Daí o nome Fé para o Dia a Dia. E aí eu acho que essa live junta as duas coisas, né, a questão da fé, que nós vamos falar, mas ao mesmo tempo usar um pouco também do conhecimento médico, né, para de repente esclarecer algumas dúvidas de todo mundo, né, que está participando. Isso mesmo. Então, a nossa live hoje tem duas partes. O tema é fé versus pandemia. Queremos começar com pandemia. Nós queremos que a nossa entrevistada da noite, a doutora Ingrid, nos comente um pouco sobre o vírus, né? O vírus que está tão famoso no momento. Queremos saber um pouco mais sobre a abrangência. Eu sei que muitos já têm realmente escutado diversas coisas, mas a diferença de hoje é que o testemunho da Ingrid, ela realmente tem tido contato com pessoas assim. Eu mesmo não tive nenhum contato com alguém de perto que está tendo contato com alguém que teve o coronavírus. Então, é um testemunho mais de perto e também de uma mulher que anda com Deus. Então, eu acho que a nossa live promete. Então é isso. A Ingrid vai nos falar um pouco sobre o vírus, a abrangência, o poder, qual seria a diferença desse vírus em relação a outros e os cuidados que nós devemos ter. É isso. Pode falar, Bom, Ingrid. assim, o nome científico, né, desse vírus que está aí causando todo esse rebuliço, né, no nosso meio é o SARS-CoV-2. Ele faz parte da família dos coronavírus, né? Daí esse nome. Existem outros coronavírus, alguns que nós conhecemos, que são causadores também de sintomas respiratórios, né? Nos homens, nos pacientes. Alguns foram responsáveis por algumas epidemias no passado, né? Mas nada com tanta proporção como essa situação de agora. Os primeiros casos começaram no final do ano passado, né, em dezembro do ano passado, lá na China. As pessoas começaram a ter um quadro de uma pneumonia viral e que não se identificava qual era o agente que estava causando, né? E aí, no início desse ano, né, lá em janeiro, foi identificado que era um novo vírus dentro dessa família dos coronavírus, né? A grande questão associada a esse vírus é o seu poder de disseminação, né? Se nós formos olhar, no início de janeiro a gente estava identificando o vírus e em 2 meses ele já estava alastrado, né, por todo o mundo. Hoje a gente tem mais de 190 países onde existe a confirmação da doença. O vírus se transmite a partir do contato próximo entre pessoas, seja pelas gotículas, né, geradas pela fala, pela tosse, pelo espirro, e também o contato com superfícies que tenham sido contaminadas, né? Então, a ideia é que alguém toca nessa superfície ou toca em uma pessoa que de repente não lavou as mãos, né, ao manusear as suas próprias secreções e aí leva as mãos aos olhos, ao nariz, à boca e acaba se contaminando, né? E em relação a essa diferença, é justamente esse ponto de que o vírus se transmite muito rápido, pessoas sem sintomas podem também ser transmissoras e isso acaba favorecendo, né,
o alastramento, digamos assim, da infecção. Então, essas formas são as formas de contágio, né? Todas elas ligadas a esse contato próximo entre as pessoas. E como manifestações, a grande maioria das pessoas vai ter sintomas gripais. Então, febre, dor de garganta, coriza, dor no corpo, como um resfriado, como uma gripe comum. Um pequeno percentual de pacientes vão desenvolver formas mais sérias, né, mais graves da doença. Alguns associados a vão ter sintomas, né, de uma pneumonia, então febre, com uma tosse mais persistente. E um pequeno percentual desses pacientes vão desenvolver a forma grave da doença, que é aquela que leva à falta de ar, comprometimento da oxigenação e que muitas vezes vai precisar do suporte, né, de UTI e de ventiladores mecânicos. Existe uma população que está mais suscetível a ter essa forma grave da doença, né? Então, que são chamados grupos de risco, que são quem? As pessoas que têm mais de 65 anos de idade, aquelas pessoas que têm outras comorbidades, né, outras doenças crônicas, então hipertensão mais severa, diabetes, doença renal crônica, pacientes que estão, por algum motivo, né, com a sua imunidade mais baixa, então aqueles que estão em tratamento oncológico ou que usam corticoides de longa data. Esses são os pacientes que têm mais risco de desenvolver essas formas graves, e isso aqui no Brasil está mais ou menos de acordo com o que a gente tem visto mesmo. A grande maioria, né, dos pacientes que estão precisando dos leitos de UTI são esses pacientes do grupo de risco. Existe, sim, formas graves em pacientes jovens, pacientes sem outros problemas de saúde, mas isso é um percentual muito pequeno de pacientes, né? Então, a grande questão é que, diante de tudo isso, né, desse poder de disseminação muito rápido e no intuito de proteger principalmente essas pessoas que são do grupo de risco, é que todas essas medidas têm sido orientadas, né? A gente tem visto aí, tanto pela Organização Mundial de Saúde, quanto pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, essas medidas de isolamento mesmo, né? De você manter o distanciamento entre as pessoas. A gente sabe que a distância maior que 1 metro seria uma distância segura, digamos assim, entre as pessoas, justamente para evitar contato com essas gotículas de secreção, né? Que ficam, às vezes, por um tempo no ar. A questão da higienização das mãos, para evitar, né, que você tenha contato com alguma superfície contaminada e leve essa mão aos olhos, ao nariz, à boca, né, e acabe contraindo o vírus. A questão da restrição mesmo do deslocamento, né, da gente evitar sair de casa, justamente para conter essa disseminação. E se a pessoa tiver sintomas respiratórios, mais ainda, né, porque isso aumenta a chance de transmissão. Então, todas essas medidas acontecem justamente tentando conter esse processo, tentando proteger essas pessoas que são do grupo de risco, né? Isso não é exclusividade aqui no Brasil. Na verdade, a gente tem aprendido com o exemplo, né, de outros países onde a doença chegou primeiro, né? Lá na China, foi feito realmente essas medidas de quarentena, de isolamento de forma muito pesada, assim, para que pudesse conter a disseminação, e isso agora já vem mostrando que deram resultados, né? A gente já tem mais pessoas curadas do que infectadas pelo vírus, do que doentes, né, lá. Então, é mais ou menos isso, né, que aconteceu, assim, e que gerou essa situação da pandemia que nós estamos vivendo. Sobre essa questão de manter-se no isolamento, como você falou que na China houve, então, um bom retorno, você acredita que no Brasil, tendo esse mesmo, fazendo esse mesmo isolamento, digamos assim, você acha que é possível que a população de risco seja poupada, digamos assim? É possível que porque a ideia da disseminação do vírus é tão grande que o que você pensa é que todos vão pegar. Todos um dia, em algum momento, vão pegar esse vírus. Então, é possível que chegue um momento em que
não seja mais tão prejudicial assim, ou as pessoas não vão pegar, ou o grupo de risco pode pegar, mas no caso, tendo mais leitos no hospital, isso poderia fazer com que muitos deles não morressem, uma porcentagem menor. Seria Então, essa a ideia do retardamento? essa sua pergunta é muito importante, Gi, porque a gente precisa esclarecer algumas coisas que às vezes ficam um pouco confusas, né, na cabeça das pessoas. De fato, o poder de disseminação do vírus é muito grande. É bem possível que, assim, a longo prazo, né, muita gente seja exposta, né, como já tem sido. Mas essa ideia de você conter o processo é justamente para evitar que todo mundo fique doente ao mesmo tempo. Então, assim, infelizmente é inevitável, de certa forma, que as pessoas adoeçam pelo vírus. Mas, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, né, digamos, a gente continua vivendo a vida normal e esse contato próximo de pessoas, ainda mais aqui no Brasil, né, nós que somos muito calorosos, assim, na nossa forma de lidar uns com os outros. Você acaba disseminando muito rápido, mais pessoas, né, vão ficar doentes. Dentro desses que estão mais suscetíveis, eles vão ter a forma grave da doença e isso levaria a um colapso, né, do sistema de saúde. Então, a ideia, a gente tem um gráfico, né, que é muito ilustrativo, que é, se todo mundo fica... O sistema de saúde ele tem um limite, certo? Vamos traçar um limite aqui, que é a quantidade de leitos de UTI, a quantidade de ventiladores mecânicos, né, para as pessoas que precisarem desse suporte. Se todo mundo fica doente ao mesmo tempo, essa curva vai ser assim, ascendente de doença e vai ultrapassar o limite que o sistema de saúde tem de cuidar dessas pessoas. Que é um pouco do que a gente viu acontecer lá na Itália, né? Eles têm uma população muito grande de risco, porque a população lá é mais idosa, né? São pessoas que têm outros, por isso tem mais problemas de saúde. Então, chegou-se ao ponto de que o sistema de saúde não tinha como dar conta, né, da quantidade de pessoas que ficaram doentes. Então, a ideia é que as pessoas contraem o vírus, digamos assim, mas de um modo mais lento, de modo que quem tiver, infelizmente, a forma grave da doença, consiga chegar ao hospital e ser atendido com qualidade e ter todo o suporte, né, de UTI, de ventiladores, do que for preciso, entendeu? Então, ainda que acabe as medidas de isolamento, ainda que sejam definidas, né, que a quarentena acabou, a gente vai precisar continuar tendo esses cuidados, porque o vírus realmente vai continuar circulando, né? Então, assim, esses cuidados de lavar as mãos, de higienizar as coisas que traz da rua, de ter esse cuidado de não espirrar, né, e não utilizar a etiqueta da tosse que a gente fala, né, que é não colocar as mãos, mas usar a face, né, anterior do cotovelo. Então, esses cuidados vão ter que fazer parte da nossa rotina, mesmo quando a quarentena acabar, porque o vírus vai continuar aí. Vai chegar uma hora, né, que muita gente, quase todo mundo vai ter sido exposto, então vão desenvolver alguma vacina ou algo que nos proteja disso. Mas a gente precisa fazer isso num fluxo um pouco mais lento, né, para garantir que o sistema de saúde dê conta, principalmente aqui no Brasil, né, que nós temos um país tão grande e com um sistema que tem recursos limitados, né, então a gente precisa desacelerar essa progressão. Entendi. Só para a gente terminar, o uso de máscaras, como você vê, tem sido discutido várias versões, né? Mas eu queria saber a sua opinião. A gente passou por todas as fases, né? Inicialmente, as máscaras estavam restritas, né? A indicação formal era para os profissionais de saúde, obviamente, e as pessoas que tivessem sintomas, né? No sentido de eu tenho sintomas respiratórios, o ideal é que a pessoa fique em isolamento, né? Em casa, mas se numa situação extrema precisasse sair, saísse com a máscara, né? Hoje, a recomendação do Ministério da Saúde é que todo mundo faça uso das máscaras, né? Eles têm até estimulado a fazer máscaras caseiras, né? De tecido. Isso reduz, sim, a
disseminação, né? Porque você cria uma barreira tanto para, assim, você protege a você mesmo, né? Você cria uma barreira para o vírus não ter acesso, né? Às suas mucosas, enfim. E protege os outros também, porque na sua fala você não vai disseminar o vírus. Então, assim, é uma medida efetiva. Embora a máscara caseira está sendo incentivada por quê? Porque, infelizmente, né, a gente tem visto que muitas pessoas estão comprando, né, em quantidade, estocando as máscaras cirúrgicas, e a gente precisa gerir melhor esse recurso, porque assim, essas máscaras, né, a N95, que é a mais resistente, Potente. digamos assim, de todas, a mais potente de todas, e as máscaras cirúrgicas são prioritariamente para os pacientes que têm sintomas e para os profissionais de saúde. Então, se todo mundo começa, né, a comprar essas máscaras e guardar para si, pode faltar o recurso aonde ela é mais necessária, onde ela está mais indicada. Então, realmente existe hoje essa recomendação do Ministério da Saúde de que as pessoas façam, né, as suas máscaras caseiras. Uma coisa que ajuda é se ela tiver um número maior de dobras, né? Então, quanto mais dobrinhas você fizer na frente da máscara, né? Isso ajuda na proteção. Ela pode ser de quase todo tecido, mas que seja de dupla face, né? Então você junta dois tecidos, faz as dobrinhas e deve cobrir bem a boca e o nariz. Uma coisa importante a se dizer sobre as máscaras é que elas não protegem 100%, mas são um mecanismo assim para o caso da pessoa precisar sair, né? Não é um estímulo assim, agora que eu tô de máscara, eu posso ir para a rua e tá tudo certo. A proteção delas não é 100%. Na verdade, é um mecanismo assim, já que precisa sair, que utilize a máscara, entendeu? Mas não é uma Então licença ela, para se aglomerar agora, né? entendi. Então o uso da máscara seria apropriado mais para saídas. Se você está em casa, não precisa utilizar a máscara. Assim, se você tem sintomas, sim, ao circular em casa precisa utilizar a máscara para proteção, né? Tanto sua, mas principalmente das pessoas que estão com você no domicílio. Os assintomáticos é mais no contato próximo, né? Assim, na rua, e se você realmente for sentar numa mesa com todo mundo, aí você pode utilizar, se for um contato muito, muito próximo. As circunstâncias que as pessoas têm usado é mais nessa questão de precisar sair, né? Entendo. Só uma última pergunta dentro de pandemia. Tem uma pergunta aqui que alguém colocou, e aquelas de tecido sem dobras são boas também no quesito de máscara, né? A gente tem, isso, a orientação do Ministério da Saúde é assim, que elas sejam dupla face e que cubram, né, tanto o nariz quanto a boca. Isso ajuda a criar uma barreira melhor, assim. São efetivas, é como eu falei, não é uma proteção de 100%, mas ajudam sim nesse processo mas ao mesmo tempo não é uma licença para a gente começar a sair, né? Precisa usar racionalmente, assim. E é importante também ter esse conceito, né, de que é importante priorizar as máscaras, né, as cirúrgicas e a N95 para os lugares onde elas são realmente fundamentais, assim. Então, você vê muita gente estocando álcool gel, estocando máscara, e a gente tem que pensar no outro, né? Pensar que pode faltar no hospital, que pode faltar para uma pessoa que realmente tem indicação e precise usar. Em lugares de maior risco, né? Porque se é um risco em toda a cidade, imagine no hospital. Isso. Sobre essa questão de máscaras ainda, Ingrid, se eu faço 5 máscaras de tecido, eu posso lavar e reutilizar? Como é que funciona essa questão de higienização da própria máscara? O ideal é que a própria pessoa higienize, para evitar, né, que uma outra pessoa tenha contato com as secreções, com as gotículas, né, da fala dela que vão ficar ali na superfície da máscara. Então, a própria pessoa higieniza, né, faz a lavagem da sua máscara. Idealmente, o tempo de troca é de 2 horas, ou se ela sujar ou ficar úmida. Aí, menos desse tempo tem que ser trocada também. Então, são basicamente esses os cuidados, assim.
Entendi. Além da questão da lavagem das mãos, né? É importante falar também que água e sabão é tão eficaz quanto o álcool gel, tá? Então, é, ao invés, né, Só de... fazer É mais... serviços domésticos. Oi? É só fazer serviços domésticos que dá certo. Eu digo assim, o uso de sabão. Você está em casa, você usa muito, né? Nós somos mulheres, sabemos disso, sim. Se está em casa, sempre tem louça para lavar, sempre tem alguma coisa para lavar e dá O álcool certo. gel é para mais para É, situações que você não tem pia, né? Assim, mas água e sim. sabão é tão efetivo quanto. Nas saídas, assim, né? A gente vai precisar usar ônibus, alguma coisa assim. Então é bom ter um álcool em gel na bolsa, né? Sobre essa questão do grupo de risco, tem sido muito enfatizado que os idosos estão nesse grupo de risco, e os que têm comorbidade e tal. A gente vê que tem sido dos números que o coronavírus atinge e que realmente leva à morte, é maior entre os idosos, mas isso não indica que todo idoso que pegar está sentenciado à morte, digamos assim, porque se isso fosse verdade, digamos assim, sabemos que na Itália o maior número, tinha um grande número, né, de idosos lá, mas eu não creio que morreu todos os idosos, né? Acho que eu vi até uma matéria que saiu do hospital um homem de 101 anos. Foi até um momento assim bem emocionante para os que estavam no hospital. Então, só para a gente terminar essa parte de pandemia, será que você podia falar um pouco disso? Eu digo, essa pergunta é do mesmo. E a gente que tem pessoas de mais idade em nossa família também ficamos com muito receosos, digamos, cuidadosos. E não queremos, obviamente, perder nossos entes queridos, né? Mas isso não quer dizer que todos que pegarem realmente estão sentenciados à morte, né? Não, de forma alguma. De fato, eles são os mais suscetíveis, né? E isso, como eu falei, tem sido percebido nas estatísticas aqui do Brasil também. A grande maioria, né, algo em torno de 80% a 90% 80% dos pacientes com as formas graves são pertencentes, né, ao grupo de risco, seja pela idade quanto por essa questão das comorbidades que a gente falou. Mas não é uma sentença de morte, não. Eu acho que esse medo a gente deve canalizar ele para tomar as medidas que são efetivas na prevenção desse grupo de risco, né? Então, assim, se eu tenho um idoso na minha família, né, e eu temo por ele, então eu devo seguir realmente essas orientações, né, do isolamento e dos cuidados todos de higienização que a gente precisa ter. Mas Entendi. também não é uma sentença, né, de morte, como você falou. Uhum. Pronto. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta que gostaria de fazer, a doutora Ingrid, sobre propriamente o vírus, né? Sobre alguma curiosidade ou alguma pergunta que você tenha para fazer. Senão, a gente vai passar para a próxima temática, a próxima parte, quer dizer, dessa live de hoje, se você não tiver nenhuma pergunta. Ah, Enquanto a gente... teve uma pergunta feita pela, esqueço o nome dela agora, é uma irmã lá de Feira de Santana, a esposa do irmão Léo. Se ela tiver aí, pode responder. Raquel, acho que é Raquel. Ela fez a pergunta sobre como podemos fazer o bem nesse período de pandemia. Não sei se você quer responder essa pergunta agora ou se ela cabe em outro momento. Estão fazendo Tem uma pergunta aí. algumas perguntas. Sobre essa questão de fazer o bem, eu acho que eu posso responder Pronto, na próxima etapa. Acho que vai ter mais a vai ficar ver. melhor. Uhum. Deixa eu ver o que aqui Dá para perguntaram. baixar aí duas perguntas aí. Quem se infectou com o vírus se torna imune. Então, Excelente pergunta. a gente ainda não tem essa resposta, né? A gente tem 3 meses aí de pandemia. Então, assim, o vírus é muito novo,
tem se feito muitos estudos, muitos trabalhos, né, para tentar identificar esse perfil de infecção, de taxa de cura, de como monitorizar essa cura, mas é tudo muito recente, então a gente ainda não tem essa resposta. Tem alguns relatos de pessoas que melhoraram os sintomas e depois voltaram a ter os sintomas, mas assim, não é nada científico, sabe? São relatos escassos, são coisas pouco comprovadas, assim. Então a gente ainda não tem essa resposta de como que funciona. A gente não deu tempo, né, da gente ter essa resposta ainda. Deixa eu ver aqui, acho que teve Qual outra tipo de pergunta. medicamento está sendo usado? Certo. Bom, assim, eu vou aproveitar essa pergunta do medicamento para fazer um resumo geral. Assim. Como eu falei, a grande maioria das pessoas vai ter uma síndrome gripal, né? Como se você tivesse gripado. Febre, dor no corpo, congestão nasal, alguma dor de garganta, enfim. Essas pessoas, a orientação do Ministério da Saúde é que elas permaneçam em casa, fazendo essas medidas de isolamento e, né, num quarto individualizado, não dividir o quarto com ninguém, não compartilhar itens de objetos, itens de uso pessoal, né, como prato, talher, copo, ter esse cuidado redobrado com a lavagem das mãos, enfim. Então, as pessoas com sintomas leves devem permanecer em casa, tá? Quem deve procurar o pronto-socorro, né, o atendimento de urgência, são as pessoas que têm sinais de alarme, ou seja, febre alta persistente por mais de 2, 3 dias. Pessoas que tiverem sintomas de falta de ar também devem procurar o pronto-socorro, ou pessoas que tenham assim, um comprometimento do estado geral, né, fiquem muito prostradas, não consigam comer, que estejam assim, muito fracas. Essas são as pessoas que devem ir ao pronto-socorro. O tratamento que tem sido discutido, né, que está em voga aí até nas redes sociais mesmo, é a hidroxicloroquina, né, associada ou não com a azitromicina, que é um antibiótico. E a hidroxicloroquina é uma medicação muito utilizada no tratamento do lúpus, por exemplo. Mas, assim, a indicação formal hoje é para pacientes que têm formas muito graves da doença. Então, pacientes que precisam do ventilador mecânico, que têm comprometimento da oxigenação, esse é o respaldo formal, digamos assim, para o uso da medicação. Para pessoas que têm sintomas moderados ou leves, aí isso ainda está em discussão, né, dentro dos especialistas. O ministro da Saúde não tem indicado, digamos assim, o uso difundido, né, para todo tipo de caso da hidroxicloroquina. Embora existam alguns cientistas e alguns médicos infectologistas que têm defendido o uso para todas as formas. De todo modo, oficialmente, esse tratamento ele é indicado apenas para as formas graves, se baseando nessa questão de que a gente não tem ainda 100% de certeza, digamos assim, da indicação da medicação, e não é um remédio inócuo, entendeu? É um remédio que tem efeitos colaterais, que tem alguns outros riscos de complicação, então precisa ser usado com cuidado, né? Para a população que tem as formas leves da doença, tratamento é controle dos sintomas mesmo, né? Paracetamol, dipirona, para dor e para febre. É importante lembrar, né, que o uso de ibuprofeno, né, de anti-inflamatório, deve ser evitado. Foi mostrado em outros países que foi associado a piores desfechos, né, desfechos da doença. Então, é mais um tratamento de suporte mesmo, né? Oxigênio para aqueles que precisarem de oxigênio e a gente vai dando suporte a essas pessoas, né? Esses pacientes. E eu acho... Então, Pode falar. nosso tempo está bem avançado, já passaram 40 minutos, 41 minutos propriamente. Eu senti sua falta, eu só vi o sofá. Eu não tinha percebido, eu estava falando, não tinha percebido. Foi, então, tinha só uma outra pergunta aí, a da Renata do Rio Grande do Sul. Ela perguntou se os números de mortes que anunciam nas redes sociais são verdadeiros, todos realmente têm sido feitos testes. Seu conhecimento dentro disso, para a gente encerrar essa parte. Bom, com o número de mortes, assim, existe um certo hiato, né, entre você fazer a notificação e isso chegar a ser um dado oficial.
mas a gente precisa confiar nas fontes oficiais, né? Então, se for para olhar o panorama, assim, em números, o ideal é a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, então a gente procurar se informar dessas fontes oficiais. Isso é bem importante porque a gente vê o tempo todo fake news sendo compartilhadas, né? Então a gente precisa se ater aos dados que são oficiais. E com relação aos testes, os testes também só são feitos para os pacientes que têm indicação de internação. Por isso, até que os pacientes que têm formas leves da doença devem permanecer em casa, porque você vai para o hospital, o médico vai lhe orientar a usar os sintomáticos, né, as medicações para alívio dos sintomas, e não vai ser feito o teste, porque a gente precisa racionalizar o uso, né, desse insumo para quem realmente precisa. Então, talvez o número de casos possa ser até um pouco maior, porque a gente não testa as formas leves, né, da doença. Mas a indicação formal dos testes é para aqueles pacientes que vão internar. Mais por uma questão de gestão mesmo do recurso, né, para não faltar para quem precisa ser testado e saber se realmente tem a doença ou não. Entendi. Pronto. Acho que vamos gastar só mais um minuto, que eu acho que é uma pergunta interessante. Você está tendo contato direto com pessoas que têm os sintomas do coronavírus. Como é essa experiência, assim, de ter contato com alguém que está sofrendo, no caso, realmente tem essa falta de ar? Como é? Alguns já falaram que é uma dor muito grande. Então, assim, tem muitos relatos, né? Tem pessoas que têm e não sentem absolutamente nada. Tem outros que têm e realmente sentem, parece que uma asfixia, não sei se esse é o nome que se dá, mas falta de ar e etc. Para a gente é sempre um desafio, né? Lidar com a gente acaba lidando diretamente, né, com o sofrimento das pessoas. E eu acho que, ainda mais porque somos cristãos, né? Nessa hora a gente tem que usar nosso conhecimento para trazer algum conforto, né? Por isso a importância dessa coisa de se existirem leitos, né? Para você conseguir atender bem esses pacientes. E ao mesmo tempo tentar trazer alguma esperança ali, né? De que você vai fazer tudo que está ao seu alcance para que o paciente tenha em quem confiar, né? Nesse momento. Não é algo agradável, né? De se experienciar. Realmente, alguns pacientes chegam, né? Com falta de ar, cansados, precisando de oxigênio. Mas aí é essa hora que a gente usa, né? A sabedoria que Deus nos dá através da ciência para fazer o melhor possível, né? Por eles. Amém. Acho que é isso. Amém. Já chegou a falecer alguém que você atendeu, passou por você, alguma coisa assim? Não que eu atendi diretamente, né? Já aconteceu no hospital, mas não deu ter atendido diretamente. Então, pronto, temos 15 minutos para a nossa última parte. Não era os minutos que queríamos gastar, mas foi o que Deus nos deu. Então, já falamos a primeira parte sobre pandemia, foi muito esclarecedor e vindo de uma médica tem muita diferença, muita autoridade, né, no que fala, porque conhece. Mas nós queremos também saber de você, como é que você enxerga Deus em tudo isso? De que forma você acha que Deus está atuando? Essa questão da igreja não ter mais os cultos no local. Como você enxerga? O que Deus tem feito na sua visão, na sua cosmovisão cristã, digamos assim? Bom, vou tentar ser bem sucinta para não usar todos esses 15 minutos. Sim. Eu pensei em três coisas que são muito importantes a gente ter em mente nesse momento. A primeira delas diz respeito à soberania de Deus, né? A gente às vezes fala muito que Deus é soberano, mas essa situação nos desafia a realmente confiar de que Ele é soberano e viver acreditando nisso, né? Por que tudo isso, né? Esse confinamento, essa pausa que a gente teve que dar na nossa vida é tão desafiadora? É justamente pelo fato de que ela mostra a nossa fragilidade, né? Mostra que a gente não tem controle de nada, mostra que a gente faz planos, tinha planos para a semana que vem e de repente vem um vírus e muda tudo e eu tenho que ficar em casa. Tudo aquilo que eu estava planejando não vale mais, né? Então,
é importante a gente ter em mente isso, de que Deus é soberano, Ele é o autor da criação, Ele é o autor das nossas vidas, e nenhuma dessas circunstâncias fugiu ao controle dele, né? Então, a gente precisa ter essa perspectiva da soberania de Deus. A segunda coisa diz respeito à perspectiva da eternidade, que é outra coisa que às vezes a gente sabe na mente, mas no nosso dia a dia essas lentes da eternidade não são tão latentes, né, no nosso coração. Então a gente precisa entender esse momento que a gente está vivendo dentro desse contexto do princípio das dores, né? A Bíblia fala que as contrações iam se tornando cada vez mais intensas, né? Assim como é o parto, dores de parto. Então, eu entendo esse momento também como essa contração mais dolorosa, assim. Mas isso, ao mesmo tempo, anuncia, né? Que a vinda do nosso Salvador está perto. O reverendo Augusto de Nicodemos disse uma frase uma vez que eu nunca esqueci. Ele fala assim que o sofrimento existe para nos lembrar que o céu não é aqui. Então, se a gente vive, né, uma vida muito boa, muito confortável, a gente acaba esquecendo essa perspectiva da eternidade, que nós somos peregrinos aqui, que essa terra um dia vai passar e o Senhor vem para redimir todas as coisas, né? E nós vamos reinar com Ele. Então, isso traz de volta essa perspectiva para o nosso coração. E a terceira coisa diz respeito à nossa teologia a respeito do sofrimento, né? Infelizmente, hoje a gente vê no meio até da igreja mesmo evangélica, né, brasileira como um todo, um discurso de que contentamento é otimismo, de que é você pensar que vai dar tudo certo, não um pensamento positivo nesse momento, que vai ficar tudo bem, a gente vai sair dessa. E eu não estou dizendo que a gente vai viver sem esperança, né? A gente, mais do que todo mundo, tem que ter esperança mesmo em Cristo. Mas a gente precisa entender que o sofrimento faz parte da vida do crente, né? E seja sofrimento por essa angústia de repente desenvolver uma doença, ou por ter alguém doente na família, ou pelo temor de como vai ficar a situação, né, econômica. A gente sabe que muitas pessoas têm passado dificuldades financeiras, né, relacionadas à falta de trabalho, enfim, nesse tempo. Mas os sofrimentos, eles fazem parte da vida do crente e eles servem para a gente se identificar com Cristo, né? Se a gente for olhar para Isaías 53, como é que o nosso Salvador é descrito, né? Como servo sofredor, como um homem de dores que sabia o que era padecer, né? Então, quando a gente sofre, quando a gente passa por esse tempo, a gente está se identificando com o nosso Salvador. E a gente precisa trazer à nossa mente esse conceito, sabe, correto a respeito do sofrimento, a respeito da eternidade e a respeito da soberania de Deus. Eu penso muito nesse tempo à luz de 2 Coríntios 1, em que o apóstolo Paulo fala assim, que o Deus de toda consolação nos consola para que nós possamos consolar outros, né? E é interessante que essa palavra que ele usa como consolo, ela não é traduzida como algo assim de que Deus fica ali, ô meu filho, eu vou tirar essa dor de você. Não é isso. A palavra consolo ali significa encorajamento. Então eu penso na figura do atleta que está correndo e o treinador está ali do lado. Vai, você consegue, tipo, corre mais um pouco, vai lá, você vai chegar. Então essa é a ideia, né? Deus não vai muitas vezes nos poupar do sofrimento, por mais que a gente não goste de sofrer, né? Por mais que seja difícil para a gente passar por isso. Mas ele promete ser o encorajador, promete ser aquele que vai junto e que traz consolação, né? Consolação é isso, contentamento tem a ver com essas coisas, né? Com a gente ter esse encorajamento de Deus no nosso coração, mesmo em meio ao sofrimento, né? E isso não significa que a gente não vai sofrer. E aí, baseado nesse versículo, a gente pode pensar, né? Que Deus nos encoraja, nos consola, para que a gente possa consolar outros. E ele vai dizer mais para frente que ele também nos conforma à imagem do seu filho a partir desses sofrimentos. Então, diante dessas circunstâncias que a gente está vivendo, eu acho que tem duas aplicações muito práticas diante desse contexto macro, né? Então, assim, para a gente criar uma ideia mental. No macro, a gente tem a soberania de Deus,
a visão da eternidade, de que o sofrimento faz parte dessas contrações, das dores de parto, avisando que Cristo vai voltar e de que nós temos o Senhor nos encorajando, mas com que propósito? Para que o Filho dele seja forjado em nós. Então, acho que um desafio para nós é como eu posso me parecer mais com Cristo nesse tempo, né? Como que eu posso, dentro da minha casa, me parecer mais com o meu Salvador? Será que é exercendo a paciência, porque eu tenho que conviver mais de perto ali com as pessoas? Será que é exercitando o perdão, porque né, a gente está junto e sempre acontece uma coisa ou outra? Será que é exercitando a alegria, né? De não, vamos ter um momento aqui para se divertir, para assistir um filme, para dançar? Será que é buscando conhecimento? Então, vou aproveitar o tempo para fazer um curso, para aprender alguma coisa nova, seja teológica, né? Para me aprofundar no estudo da palavra de Deus. Vou me tornar mais parecido com Cristo, né? Buscando mais, usando. A gente às vezes fala, né? Ah, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para fazer devocional. Então agora a gente tem tempo, não pode dizer que não tem tempo, né? A gente precisa usar o sofrimento nesse sentido, né? De fazer a gente ser mais parecido com Cristo, mas também de consolar outros, né? Então, Deus nos encoraja para que a gente, para forjar Cristo em nós, em meio ao sofrimento, mas também para que a gente possa consolar outras pessoas com a mesma consolação que a gente recebeu. Então, isso responde à pergunta da outra irmã, né? Sobre como fazer o bem nesse tempo. A gente pode se importar com o outro, né? A gente tem pessoas que estão sofrendo, né? Sintomas até de ansiedade, de depressão, pelo confinamento, né? Pessoas às vezes que moram sozinhas ou pessoas que têm muito medo, né? Que são tomadas pelo pânico diante desse medo de adoecer ou de perder alguém querido. Então, ser sensível a essas pessoas, às vezes mandar uma mensagem, reconhecer o trabalho, né, dos profissionais de saúde. Então, se você conhece alguém, um enfermeiro, um médico, tudo, manda uma mensagem, olha, eu estou orando por você. De repente, conseguindo o contato de alguma organização que lida, né, com pessoas que estão mais vulneráveis nesse momento, então moradores de rua, ou pessoas que são institucionalizadas, né, e de repente, como que eu posso ajudar? Às vezes você pode só transferir um valor, pode mobilizar as pessoas, estou fazendo uma arrecadação aqui e você transfere. E a gente pode fazer o bem sendo igreja, né? Esse tempo serviu para mostrar que a igreja é muito mais do que as quatro paredes, né? Então, a gente vê o esforço, né, de repente mandar uma mensagem para o seu pastor, como é que eu posso ajudar nessa parte das mídias, né, para poder, será que eu posso fazer um cartaz, usar um talento que eu tenho para servir, ou às vezes só mandar uma mensagem de encorajamento mesmo, estou orando por você. Então, existem muitas formas, né, da gente consolar os outros nesse momento. E que Deus use isso, né, para que essas coisas aconteçam na nossa vida, né? Se a gente não estava vivendo dessa forma, que esse seja o tempo, né? Que mesmo meio à dor e às incertezas, a gente consiga pensar sobre essas coisas e permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, né? Nesse tempo. Então, tive que ser rápida para poder caber tudo, mas eu acho que é nesse sentido aí. A gente precisa ser muito sensível nesse tempo para fazer o bem, né? Às vezes não é só o fazer, mas é ter esse coração, assim, preocupado, sensível nesse momento. Incrível essa parte que você explicou do versículo sobre consolar, como uma palavra de encorajar, estar ao lado para dizer, vai lá, eu estou aqui. Realmente acho que isso cabe muito bem com a oração de Jesus, acho que é a oração sacerdotal, não sei se é João 15, não lembro ao certo, ou 17, mas ele falando, não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal, né? No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Realmente, o Senhor não nos promete uma vida sem sofrimento, mas Ele promete estar conosco, e também a promessa que está lá em Hebreus, não sei se é o capítulo, acho que é o capítulo 13, que ele diz que nunca nos abandonaria, nunca nos deixaria, né? Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos, até a nossa morte, e nem a morte vai realmente nos separar do Senhor. Então, realmente, esse consolo da parte de Deus nos anima muito. E foi uma bênção, Ingrid, esse tempo aqui. Imagino que para as irmãs também. Temos mais alguns minutos, 3 minutos propriamente. E eu gostaria de usar esses minutos para
agradecer. Se alguma irmã quer mandar uma mensagem aí agradecendo, pode mandar e a Ingrid vai estar aí para ver. Louvamos a Deus por sua vida, pelo seu ministério. É notório, assim, eu acho incrível como você tem tempo para estudar. Medicina é algo que suga muito. E você tem tempo para estudar teologia, e não é aquela teologia rasa, realmente vai fundo. E para mim é um encorajamento muito grande ver a sua vida à disposição do Senhor. Então, você é alguém que em nome do Senhor, deixa o bom perfume, né? Por onde anda. Então, louvamos a Deus por sua vida. A minha oração é que Deus te guarde, te dê sabedoria nesse período. Eu tenho orado sempre por você todas as semanas, não todos os dias, mas toda semana você está em minhas orações. Eu oro que Deus guarde você nos ambientes por onde você tem andado e que Deus possa te conceder a graça de dar testemunho do Senhor, como você mesmo falou. Agora ser um agente de consolação para muitas pessoas. A, a Ingrid, para quem não sabe, ela tem uma página no Instagram chamada Fé para o Dia a Dia, não é isso? Isso. Vou escrever aqui, Fé para o Dia a Dia daqui a pouco. Então você pode visitar a página dela, tem vários vídeos. Ela sempre coloca vídeos de encorajamento. Eu frequentemente vejo e sou edificada. Também já estive numa conferência que ela foi a preletora e fui muito edificada lá em Feira de Santana, na Bahia. Na verdade, não em feira, mas acho que nos arredores de feira. Acho que foi Santo Estevão, né? Acho que foi isso. Foi uma grande bênção, me impactou bastante a mensagem. Então, você pode segui-la nas redes sociais, né? E ser também edificado pelas mensagens que ela coloca lá. A, a próxima live será na segunda-feira, com o tema Missões, com a missionária Criselite, da Bolívia. Faremos algumas perguntas a essa irmã, tomaremos conhecimento do ministério lá na Bolívia. Se você quiser estar conosco, vai ser na segunda-feira às 20 horas e virá muitas outras lives por aí. Esse mês de abril terá algumas lives interessantes. Você pode acompanhar lá também nos stories, que você vai ver as lives. Então, acho que vai cair a qualquer momento. Muito obrigada, Ingrid. Obrigada, meninas. Foi um prazer. E assim, devolver glória a Deus, né, por tudo isso que você falou, é realmente graça, é tudo sobre Ele. E Amém. deixar para todos a mensagem final antes que caia, Romanos 8 fala que nada vai nos separar do amor de Deus, né? E o amor de Amém. Deus não é medido pelas circunstâncias, mas pela cruz, né? Então, nada, nem altura, nem profundidade, nem coronavírus, nem a morte, nem problemas econômicos, nada vai nos separar do amor de Deus. Nem todos os dias vão ser fáceis, né? Sendo bem vulnerável aqui, tem dias que não são fáceis, tem dias que dá vontade de chorar, tem dias que é difícil ter toda a clareza a respeito disso, e tá tudo bem nesse sentido, né? O Senhor nos encoraja